Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma das nossas narrativas bíblicas. Estamos chegando quase no finalzinho, falta poucas narrativas. Semana passada nós iniciamos as viagens missionárias de Paulo. Já vimos a primeira viagem, uma viagem relativamente curta, comparada principalmente com essa segunda viagem, que é uma viagem bem mais longa. Mas foi muito interessante, tiramos algumas aplicações de lá. Hoje, Paulo, nessa segunda viagem, vai nos ensinar um pouquinho sobre algo que às vezes é difícil de as crianças entenderem. Conversão. O que é uma conversão? Vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes, me deixa falar algumas coisas. A segunda viagem, ela é caracterizada por duas preocupações do apóstolo Paulo. A primeira preocupação dele, lembra? Na primeira viagem, ele tinha iniciado 5 igrejas e ele estava preocupado agora em dar assistência a essas igrejas. Então, no início da viagem dele, vocês vão ver que ao invés de ele ir de barco e lá por baixo pela ilha de Creta, não, ele vai logo por cima para poder tentar visitar essas igrejas que ele tinha iniciado. E a segunda preocupação dele era com as pessoas sem evangelho nas regiões mais distantes. Então Paulo queria ir mais longe e não queria ficar simplesmente ali naquele pedacinho que ele já tinha visitado aquelas cidades. Então ele vai um pouquinho mais distante. Então vocês vão ver que o número de cidades visitadas é bem maior do que na primeira viagem. Então, a segunda viagem missionária você vai encontrar em Atos, capítulo 15, verso 36, até o capítulo 18, versículo 22. Então, esse é o trecho das Escrituras que trata da segunda viagem missionária de Paulo. Quem participou da segunda viagem? Paulo, Silas e Timóteo. Vocês vão ver que Timóteo entra já no início da viagem, logo quando ele chega lá em Listra. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. A segunda viagem missionária foi do ano 50 ao ano 52. Nós temos aí 3 anos de viagem de Paulo. O roteiro da viagem. Vamos fazer o que nós fizemos na semana passada. Vamos ver as cidades. Eu vou colocar aí algumas fotos de algumas cidades. Algumas eu vou passar rápido porque nós já conhecemos, já vimos na semana passada, mas é só para vocês relembrarem. Mas eu quero que vocês saibam. A ideia, quando eu coloco essas fotos, é para vocês saberem que essas cidades existiam. E existem ainda hoje, ainda estão lá, fincadas lá naquela região. E nós vamos ver, inclusive, sempre eu procuro colocar uma foto mais atualizada da cidade e sempre algumas escavações, algumas ruínas de alguns prédios do passado, tá bom? Então vamos lá. Ele começa de novo pela cidade de Antioquia da Síria, foi a igreja que teve uma visão missionária para atingir os não-judeus, e é por aí que começa então o ministério missionário de uma maneira mais intensa para os não-judeus. Então, parte de Antioquia da Síria. Paulo passa em Tarso. Então, a cidade de Tarso é a primeira cidade visitada por eles. Em seguida, ele vai visitar as cidades agora, cidades que ele já tinha aberto trabalhos lá. Então, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. E agora começamos novas cidades. Então ele agora vai para Troade, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, e aí ele retorna, vai para Jerusalém e depois volta para Antioquia da Síria. Durante esse período de 3 anos, Paulo conseguiu iniciar 9 igrejas. São elas: Tarso, Troade, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Corinto e Éfeso, totalizando 9 igrejas. Muito bem, então, aqui nós queremos tratar com vocês hoje. Primeiro, o que é uma conversão? Segundo, como a conversão acontece na vida de alguém? Então, nós sabemos que Deus trabalha no nosso coração e a partir daí nós aceitamos a Cristo. Conversão é exatamente isso, é aceitar a Cristo. Mas como é que isso acontece na vida de uma pessoa? A pessoa estava lá, sentada e pá, ali ela aceitou Cristo. É assim? Vamos ver como é que se processou na vida de algumas pessoas durante essa segunda visita de Paulo, tá bom? Então vamos começar.
Lembra que, primeiro, nós não vamos falar de toda a viagem, o tempo não permite, nós queremos que seja uma narrativa curta, então nós selecionamos alguns trechos da viagem para pincelar as nossas aplicações. Então vamos fazer só algumas pequenas paradas na viagem, tá bom? E o segundo, vamos contar com a ajuda do papai e da mamãe para distribuir com vocês os textos, tá bom? Então, lembrando aqui as minhas auxiliares, a Lívia, a Vivia e a Alice, estão nos ajudando. Então, vocês aí ajudam com o papai, com a mãe, com os irmãos, para que a gente tenha um tempo bem legal de leitura desse trecho da Palavra de Deus, tá bom? Então, vamos começar com Paulo em Filipos. Paulo e Silas deixaram Antioquia da Síria, começando a segunda viagem missionária. Paulo atravessou as regiões da Síria e da Cilícia, animando as igrejas. Eles chegaram às cidades de Derbe e Listra. Em Listra, Paulo encontrou Timóteo, filho de mãe judia e pai grego. Todos os irmãos da região falavam bem de Timóteo. Paulo decidiu levá-lo consigo. O grupo foi para Filipos, a cidade principal da Macedônia. No sábado foram para a beira do rio, pensando que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Uma das mulheres, chamada Lídia, negociante de púrpura, adoradora de Deus, os escutava, e o Senhor abriu seu coração para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Lídia insistiu com Paulo e seu grupo para que ficassem na sua casa. Em Filipos, havia uma moça que estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com suas adivinhações. Essa moça caminhava atrás de Paulo e seu grupo gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam como vocês podem se salvar. Ela fez isso durante muitos dias. Paulo ficou aborrecido, virou-se para ela e ordenou ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, mando que você saia desta moça. No mesmo instante, o espírito a deixou. Os donos da escrava viram que não podiam mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram às autoridades romanas e fizeram a acusação. Estes judeus estão provocando desordem em nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós somos romanos e não podemos aceitar esses costumes. A multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Os oficiais mandaram surrá-los com varas e os jogaram na cadeia. Bateram muito neles, e o carcereiro os levou para o fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 pedaços de madeira muito pesados. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os demais prisioneiros estavam escutando. De repente, houve um tremor de terra tão violento que abalou até os alicerces da prisão. Nesse momento, abriram-se as portas da cadeia e as correntes que prendiam os presos caíram por terra. O carcereiro acordou. Quando viu que as portas da cadeia estavam abertas, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Paulo gritou: Não faça isso, todos nós estamos aqui. O carcereiro entrou depressa e se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para me salvar? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua família. Então anunciaram a mensagem de Deus ao carcereiro e a todos de sua casa. O carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos e as chicotadas. Logo depois, ele e toda a sua família foram batizados. Em seguida, levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu uma refeição. Muito bem, crianças. Conforme eu falei para vocês, nesse primeiro trecho da nossa história, nós temos o início da viagem, quando Paulo começa a visitar as igrejas que ele tinha iniciado. A única exceção na cidade de Tarso, que ele passa lá ele inicia um trabalho, em seguida ele dá sequência à viagem. Quando ele chega na cidade de Listra, ele conhece um jovem, que depois viria a ser o seu grande pupilo lá, que ele treinou Timóteo de uma forma impressionante. E lá Timóteo entra também, começa a fazer parte do grupo para dar sequência na viagem. Nós selecionamos o trecho da viagem lá em Filipos. Então, lá em Filipos, nós temos a conversão de Lídia. Qual foi a pergunta que nós fizemos? A pergunta foi: como a conversão acontece na vida de alguém? Muito bem. Então, vamos ver como foi a conversão de Lídia. Lá em Atos, capítulo 16, verso 14, vamos para lá. Atos 16 e 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
cidade de Tiatira, mas ela não tá, mas não foi em Filipos que ela se converteu? Exatamente, calma, só para vocês entenderem. Ela morava em Tiatira e ela resolveu se mudar para a cidade de Filipos. E lá ela começou a vender púrpura, como vamos ver aqui na sequência do nosso texto que diz, vendedora de púrpura. Eu já falei, púrpura é um tecido que tinha um certo valor. Essa mulher era temente a Deus, nos escutava. E aí é o ponto que eu quero pegar. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha que coisa bem interessante nós temos aqui. Então, como foi a conversão de Lídia? O Senhor lhe abriu o coração. Mas quem era essa Lídia? Quem era essa mulher? Lídia era uma senhora que vendia púrpura, um tecido. Provavelmente ela pudesse ser uma mulher muito rica. Então, a riqueza dela não afastou essa mulher do Senhor. Muito pelo contrário. Ela não deu valor a essas riquezas e resolveu abrir o coração para Deus. Então foi assim que se processou a conversão de Lídia. Ela abriu o coração para ouvir as coisas do Senhor. O mundo sempre tem algo a nos oferecer. O mundo sempre oferece um monte de coisa para nós. Quando nós escolhemos as coisas do mundo, infelizmente, o nosso coração se fecha para Deus. Então, crianças, talvez vocês tenham sido já contaminadas por várias coisas que o mundo oferece. Lazer, quantos lazer que tem, quantos tipos de lazeres existem por aí que nos afastam de Deus. Às vezes a criança prefere estar brincando no videogame do que estar lendo a Bíblia. Às vezes prefere estar assistindo um filme do que estar em oração, do que estar em aquele tempo ali em comunhão. Poxa, não faz isso. O mundo quer realmente isso, quer te afastar cada vez mais de Deus. Por isso é que você vê aí um número tão grande de tecnologias que vão cada vez mais afastando as crianças de Deus. Você vê tantas coisas cada vez mais se modernizando. Muitas delas não têm um propósito. Aliás, a maioria delas não tem um propósito de te aproximar de Deus, e sim de te afastar de Deus. Cuidado, seja atento. Lembra de Lídia? Lídia abriu o coração, mas com certeza Lídia só abriu o coração para Deus porque ela deixou de lado o mundo. Então eu queria que você pensasse nisso. Diga não ao mundo e abra o seu coração para o que Deus pode lhe oferecer. Saiba, criança, Deus tem muitas coisas boas para te oferecer. Na nossa segunda conversão que temos, nós temos o carcereiro de Filipos. Vocês viram que durante a viagem, Paulo, Silas e Timóteo foram presos e lá na prisão, quando eles estavam lá, houve um terremoto, uma coisa impressionante lá dentro da prisão, e naquele momento se soltou, as portas da prisão se abriram, se soltaram os grilhões, e aí havia uma possibilidade muito grande de eles fugirem. Mas ao invés disso, eles continuaram lá cantando e adorando a Deus. E ao ver aquela cena, o carcereiro logo quis tentar se suicidar, porque ele pensou, deve ter fugido todo mundo. E Paulo diz, para aí, não fugiu ninguém não, está todo mundo aqui ainda, para, tem calma aí. E diante daquela atitude de Paulo e Silas, aquele homem veio a ter uma conversão, a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E o texto que eu quero pegar com vocês dessa conversão encontra-se no versículo 30 do capítulo 16, quando diz, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aquele homem viu o poder de Deus. Aquele homem viu o que Deus pode fazer com os seus servos. Eu fiquei pensando, você já viu o poder de Deus alguma vez? Ah, tio, eu não, nunca vi nenhum milagre, eu não vi o mar vermelho se abrir. Calma. Não existia um milagre só na época da Bíblia, não. Hoje em dia, Deus ainda opera de maneira poderosa. Olha os trovões, os relâmpagos. Olha tanta coisa maravilhosa que Deus tem na sua criação. Nós devemos estar mais atentos para a forma como Deus age nas nossas vidas. Quantas vezes médicos desenganam, isso aqui não dura mais nem um dia, e de repente Deus, de uma maneira poderosa, cura aquela pessoa. Quantas vezes você teve momentos onde você orou sobre coisas que você achava que era difícil de acontecer e Deus fez com que acontecesse.
nós devemos estar mais atentos, mais sensíveis ao poder de Deus nas nossas vidas. Por que você não faz como aquele carcereiro que viu o poder de Deus e quis esse Deus para ele? Crianças, tenha mais interesse pelas coisas de Deus. Largue essas coisas do mundo. Essas coisas não valem a pena. Vamos para a nossa segunda história. Agora Paulo está na cidade de Bereia. Vamos lá? Em Bereia, eles foram à casa de oração dos judeus. Os bereanos tinham sentimentos mais nobres que os de Tessalônica. Ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias examinavam as passagens das Escrituras para confirmar se era verdade o que Paulo dizia. Muitos abraçaram a fé, entre eles mulheres gregas da alta sociedade e grande número de homens. Judeus de Tessalônica foram até Bereia para agitar o povo contra Paulo e Silas. Então, sem perda de tempo, os irmãos levaram Paulo a Atenas, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Ok, esse trecho é bem curtinho, nós tivemos poucos parágrafos, mas a ideia é essa mesmo. Então, o que eu quero ver com vocês aqui? A pergunta que fizemos inicialmente, qual foi? Como a conversão acontece na vida de alguém? Nós temos agora os bereanos. Prestar atenção nessa pequenina história? Então, muito bem. Vamos ao capítulo 17 de Atos, no versículo 11. Diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, tinha uma coisa diferente naquelas pessoas de Bereia. Qual era? Receberam a palavra com toda avidez. No dicionário, a palavra avidez significa intenso, mas lá no original, que foi escrito a palavra de Deus, lá no grego, essa palavra tem um sentido um pouquinho diferente. Ela tem a ideia de zelo, de entusiasmo. Então nós temos aí os bereanos entusiasmados com a palavra de Deus, zelosos, cuidadosos com a palavra de Deus. Então, o crente não deve abrir mão de ler a Bíblia. O crente não deve achar que a Bíblia é um livro que você só vai ler no dia que tem culto. Se não tiver culto, deixa lá no cantinho lá. De jeito nenhum. Nós devemos ser igual aos bereanos. Buscar a palavra de Deus com zelo, com alegria, com entusiasmo. Quando foi que você pegou a sua Bíblia e olhou assim e disse: hoje eu vou ler a palavra de Deus? Crianças, leia a Bíblia com alegria. Peça a Deus para colocar essa alegria no seu coração, ok? Vamos para a nossa última historinha. Agora, Paulo está em Atenas. Enquanto Paulo esperava pelos companheiros em Atenas, ficou revoltado ao ver a cidade de Atenas tão cheia de ídolos e discutia na casa de oração com os judeus e na praça pública com as pessoas que ali se encontravam. Alguns perguntavam: o que é que este homem que fala tanto está querendo nos dizer? Outros respondiam: ele está falando de deuses estrangeiros. Então, os filósofos convidaram Paulo e o levaram ao Areópago, lugar onde eles se reuniam em assembleia, para ele explicar os seus ensinos. Os moradores de Atenas gostavam de ouvir ou contar as últimas novidades. Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, vejo que vocês são um povo muito religioso, porque, quando eu estava passando pela cidade, olhando seus monumentos sagrados, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu venho anunciar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. De um só homem fez com que se multiplicassem todas as raças humanas para viverem na terra. Alguns poetas de vocês também disseram: nós também somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra esculpida, segundo a arte ou a imaginação das pessoas. No passado, Deus não levou em conta esse tempo de ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, porque marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E este homem, Deus o tornou digno de ser acreditado por todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele.
Outros disseram que queriam ouvi-lo em outra ocasião. Então, Paulo se retirou do Areópago. Muito bem. Paulo agora chega à cidade de Atenas e ele fica revoltado quando ele chega naquela cidade e vê aquele monte de ídolos e aquele paganismo. Ele não gosta daquilo e ele começa então a pregar a palavra de Deus ali. Como é sabido, os atenienses, eles gostavam muito daqueles discursos e eles se aproximam para ouvir o que é que Paulo estava pregando. Paulo então prega sobre a palavra de Deus, fala vários detalhes, vocês viram aí, eu não quero me aprofundar muito, mas quando Paulo toca na questão da ressurreição, aí os atenienses, depois a gente escuta mais sobre isso. Ou seja, os atenienses parece que não deram muito valor à palavra de Deus. Então a pergunta é, como a conversão acontece na vida de alguém? Vamos ver o que aconteceu nos atenienses. Lá em Atos 17, verso 32, diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Então, a respeito disso, te ouviremos depois. Não queremos saber. Então, não tiveram o menor interesse pela palavra de Deus. Vocês acham que os atenienses aceitaram a Cristo? Não, de jeito nenhum. Eles não quiseram saber da palavra de Deus. Eles queriam ouvir historinhas. Ah, conta aí a historinha e tal. Escuta uma historinha, outra historinha. Ah, que legal e tudo. Mas quando chega exatamente no ponto onde você tem que realmente fazer uma aplicação direta para a sua vida e você tem que tomar uma decisão, os atenienses, não, isso aqui não é com a gente não quer ouvir isso de jeito nenhum. Então, as histórias da Bíblia são belas, são lindas. Quem não gosta da história de Gideão, a história de Sansão, a história de Davi e Golias, a história do Mar Vermelho se abrindo, as pragas do Egito, são histórias belíssimas, mas todas essas histórias estão na Bíblia, não são por acaso, elas têm um propósito. Deus quer nos ensinar através dessas histórias. Crianças, nós precisamos olhar cada uma dessas histórias das Escrituras com um olhar diferente. Todas as vezes que você lê uma história, como a história de Davi e Golias, por exemplo, você tem que chegar e dizer, Senhor, o que tu queres para a minha vida? O que eu tenho que fazer? Que gigante eu tenho que derrotar na minha vida? Preguiça? Sei lá. A falta de desejo de ler a palavra de Deus? Não sei. A minha desobediência, porque eu não estou desobedecendo não estou obedecendo meu pai, eu sei que a Bíblia manda que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe. Que gigante eu tenho que derrotar? Cada história dessa, nós temos muito o que aprender. Então, procure a ver a Bíblia de uma forma diferente. Tenha interesse pela palavra de Deus, a Bíblia. Infelizmente, os atenienses não tiveram o menor interesse pela palavra de Deus. Eu quero encerrar pensando com vocês. A conversão provoca em nós uma série de mudanças. Lídia, um coração aberto agora à palavra do Senhor. O carcereiro de Filipe teve interesse agora pelas coisas de Deus. Os bereanos, nobres, pelo interesse na palavra de Deus. Que tipo de mudança ocorreu em você após a sua conversão? Eu sei que como criança, às vezes, você talvez tenha uma dificuldade muito grande, principalmente aquelas crianças que nasceram num lar cristão. Mudança, o que é uma mudança? A mudança é quando você começa a valorizar coisas que antes você não valorizava. Ir para a igreja. Antes você não tinha interesse, mas agora você é uma pessoa convertida, quando fala e diz, vamos para a igreja. Opa, vou sim, vou me arrumar, vou bonitinho, porque agora eu vou para a casa de Deus, vou ter um tempo de comunhão com os meus irmãos. Essas mudanças devem ter ocorrido na sua vida. Fique mais atento a essas coisas. Eu sei que nem sempre, tio, mas tem dia que eu não tenho a menor vontade de ir para a igreja, não tem problema, isso acontece com todo mundo. Mas o natural, o normal é exatamente que haja essas pequenas mudanças na sua vida. Desejo de orar. Mas eu nem sempre tenho. Não tem problema. Mas você começa a criar o desejo por orar. Desejo de ler a Bíblia. Antes eu não tinha desejo de ler a Bíblia. Eu nem pegava a minha Bíblia, ficava lá no canto. Agora eu gosto. E cada vez mais que eu leio a Bíblia, mais vontade eu tenho de ler a Bíblia.
Então, são essas mudanças que devem ocorrer na vida da gente. Mas é importante. Você tem permitido que o Senhor Jesus Cristo transforme a sua vida? Você tem que permitir. Diga para Cristo, diga para o Senhor Jesus, por favor, transforma a minha vida. Eu não quero ser como eu era antes. Um menino rebelde, um menino que não estava nem aí para as tuas coisas. Ajuda, Senhor, transforma a minha vida. Tenha certeza, Cristo, sim, Ele vai ouvir esta tua oração e vai fazer uma mudança tremenda na tua vida, como fez na vida de todas as pessoas que passaram aqui na nossa história. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse trecho da viagem de Paulo, na segunda viagem dele, que nós acabamos de ler e tirar algumas lições. Conversão geralmente é algo difícil para as crianças entenderem, mas espero que elas possam ter entendido através desses 3 exemplos que nós demos. Aliás, 4, mas o 4 foi negativo. Mas os 3 primeiros, a Lídia, o carcereiro e os bereanos. Ajuda, ó Pai, a cada criança a entender o que significa conversão e que elas possam realmente ser transformadas por Ti. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, crianças, e até a próxima.